Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro editorial do dia. É sempre um prazer estar aqui com você. Hoje, começando com bastante informação importante e com reforço. Jornal Nova República está aqui agora para trazer mais independência ainda durante o seu dia e trazendo mais informação relevante para vocês. Hoje a gente vai conversar sobre a Rede Globo, que tomou do próprio veneno. Ela que gosta tanto de acusar os outros. Agora é ela que está no banco dos réus. E está sendo acusada, adivinha por quê? Transfobia. E pode levar R$ 1 milhão de prejuízo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com você. Também vamos falar daquele caso do Alexandre de Moraes sobre a discussão que aconteceu em Roma, possível agressão, né? A suposta agressão, porque ainda não chegaram as provas ainda. Provavelmente chegue até sexta-feira. E tem fatos novos. Teve uma busca e apreensão na casa das pessoas que são investigadas. E isso é uma medida grave. É uma medida que exaspera ali a regra do cotidiano. Ou seja, com uma situação normal a gente nunca veria isso. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui. Vamos tentar discutir também sobre o impeachment do Barroso, que está correndo no Congresso Nacional, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. Se você puder dar um like, curtir, compartilhar, não esquece não, é muito importante, quando você dá o like, o YouTube entende relevância, e cada clicada de like ele manda para 2 ou 3 pessoas que ainda não foram notificadas, ou seja, se o vídeo tá bom, recebeu o like, ele vai para as pessoas que são inscritas aqui no canal. Você já viu que tem alguns vídeos que você não é notificado? É por falta de like. Então, se você puder fazer isso aí para ajudar a gente, ajuda muito, tá? E nossa meta cresceu, 1,5 milhão de seguidores. Se você não é inscrito ainda, dá uma força pra gente. Bora começar? Vamos lá? Vem comigo. A Rede Globo é processada por transfobia. Enfim, eis que a situação ficou um pouco complicada para a Globo. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo está movendo um processo contra a Rede Globo, acusando-a de transfobia, devido a uma matéria veiculada no programa Fantástico em 3 de fevereiro de 2019. Na reportagem, a apresentadora referiu-se a uma pessoa que se declarava do sexo masculino como uma mulher que se passava por homem. Essa declaração gerou controvérsia e recebeu críticas do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade, que é o IBRAT. De acordo com o IBRAT, o termo correto a ser utilizado seria homem transexual. Em consequência, a organização está solicitando uma indenização de R$ 1 milhão. O caso veio a público por meio do site Na Telinha na última segunda-feira, anteontem. Vamos lá. Para quem quiser acompanhar a reportagem, tá aqui, tá no site www.nova república, você vai acompanhar aqui a reportagem. Você já viu aquele ditado, quem com ferro fere, com ferro será ferido? Pois é, eu acho que a Globo agora está sentindo um pouquinho disso. Porque a Globo ela tem uma tendência de acusar muito, principalmente quem é de direita, qualquer fala é distorcida do lugar e dá consequências danosas e gravosas. E aqui a gente precisa abrir uma aspas aqui, um adendo aqui para essa questão que é tão importante, o respeito às pessoas da comunidade LGBTQIA+, ou seja, respeito às pessoas que merecem respeito. Vamos dizer sério aqui também. Tem gente aqui que extrapola os limites e fazem coisas que, me desculpem, não são passíveis de ser respeitada, como por exemplo, ficar nu na frente de crianças, dentre outras coisas desse lado, eu não gosto. É minha opinião pessoal. Mas é um público que merece respeito e precisa de proteção. Afinal, são muito discriminados mesmo. Eu tenho amigos, tenho parentes que eu bem sei o que eles sofrem. Então, a grande questão hoje é que a gente vê e a gente percebe que houve uma banalização muito grande em relação ao que se expôs, ao que se discute hoje, ao que se fala. Ou seja, essa adequação de interpretação do que se é dito ou não, se é crime ou não.
Porque no caso aqui em específico, nessa reportagem da Globo em específico, eu achei interessante, porque trata-se de um caso de uma pessoa, um homem trans, né, no caso, que ela nunca se revelou. Ela conheceu, se apresentou como um homem, assumiu a família, inclusive criou os filhos, mas nunca, em momento algum, disse que tinha nascido do sexo feminino. Ninguém sabia. Talvez a companheira, mas a reportagem aqui diz que nem a companheira sabia, porque o argumento é que ele tinha algum problema e que não queria manter relações sexuais com a esposa, com a companheira. E ele, durante a vida toda, se apresentou como um homem. E quando morreu, deu um infarto, chegando no IML, é que se constatou, no hospital, é que se constatou que se tratava alguém do sexo biológico feminino. E aí a Globo falou, é alguém que se fez passar por homem, e aí hoje a responsabilidade sobre a Globo por causa disso. E aí é aquela questão, o intuito da Globo aqui era, e olha que eu estou defendendo a Globo, hein? Era pejorar essa pessoa, era criar uma mácula na honra ou na imagem dessa pessoa. Isso é complicado. Então, esse assunto é um assunto muito delicado e hoje a gente vê que alguns deputados, alguns parlamentares, eles deturpam esse discurso e acabam banalizando essa proteção dessa comunidade que precisa realmente de proteção. Eu já vi casos, eu como advogado, eu trabalhei muito com um delegado da Polícia Federal, delegado Antônio Furtado, que era deputado federal, de casos de mulheres trans que chegavam num determinado lugar, não podia usar o banheiro feminino, porque é desagradável, era estranho e às vezes ia causar um incômodo, tentava usar o banheiro feminino e era espancado ou abusado lá dentro. Acontece. E muito. Então, assim, é um assunto muito delicado. Só que a Globo agora está provando, né? Porque a Globo gosta de apontar o dedo. E eu digo para vocês, não vejo aqui, ou não vislumbro aqui na atuação da Globo, e isso aqui eu estou dando um parecer até jurídico, o ânimos, né, de ofender a honra e a mácula dessa pessoa. Mas, entretanto, é a justiça que vai definir. Mas achei interessante e importante a gente discutir esse assunto aqui com vocês. Vamos lá, tem mais uma matéria para vocês aqui, ó. Olha só. Polícia Federal realiza busca e apreensão contra supostos agressores de Moraes. O que aconteceu aqui, ó? Vamos lá. A Polícia Federal realizou um mandato de busca e apreensão nas residências de suspeitos dos envolvidos nas agressões e ofensas dirigidas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e aos familiares do magistrado, ocorridas no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália, na semana passada. A ordem para a ação foi emitida pela presidente do STF, a ministra Rosa Weber. Os mandados foram cumpridos em 2 endereços, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, e fazem parte de uma investigação que apura os crimes de injúria, perseguição e desacato contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. A PF confirmou o cumprimento das ordens judiciais e informou que foram realizadas buscas nas residências. Tá aqui a imagem dos 3 que são acusados, né, de ter cometido essa agressão contra o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Flávio Dino, assim como também o ministro Dias Toffoli, se manifestaram dizendo que eles podem pegar mais de 8 anos de prisão porque eles atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Com toda a vênia e o respeito que eu tenho que ter aos cargos de ministro do Supremo e ao cargo de ministro da Justiça, eu discordo. Eu discordo completamente. Não há que se falar aqui que há um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Isso não faz sentido. Não faz sentido algum. Haja vista que como que essas pessoas estariam acabando com o Estado de Direito ao brigar com a pessoa que estava lá na condição de pessoa física. Estava lá como condição de pessoa física. Então, assim, ou seja, não estava lá, estava contra o Alexandre de Moraes e não contra
o ministro em si. Ou seja, não tinha como eles fazerem qualquer coisa. Então o que aconteceu foi uma animosidade mesmo. E aí essa atuação de busca e apreensão e um crime tão pesado, ela tem um caráter, e a gente percebe aqui, um caráter pedagógico. Ou seja, peraí, agora nós vamos acabar com essa história. Quem agora for de direita, provavelmente, quem se manifestar ou agredir verbalmente o ministro do STF, cadeia, crime pesado, busca e apreensão e outras coisas. O advogado dos suspeitos, dos investigados, diz que a Polícia Federal deixou claro, falou, não, nós viemos buscar aqui celulares, entre outras coisas, para ver se havia alguma manifestação contra o resultado eleitoral, contra as urnas eletrônicas. Ou seja, tentando vincular isso ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. É preocupante porque a medida para mim foi exacerbada. É acertar uma formiga com um tiro de canhão. Eu acho que figura aqui uma exceção da regra, ou seja, um tribunal à exceção, tá? Porque em qualquer caso, dentro da normalidade, nunca se viu isso dentro da justiça brasileira. Então, é um tanto quanto complicado essa questão. Bora lá, vamos partir para outra matéria aqui para vocês. Também da Nova República. 92 assinaturas para impeachment do ministro Barroso. E a gente sabe que há um pedido de impeachment apresentado ou que será apresentado pela oposição agora na quarta-feira, devido às falas do ministro Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, que disse que nós enfrentamos o bolsonarismo. E isso aí pegou muito mal essa fala, até porque é vedado a ministros do Supremo exercerem atividades político-partidárias. Então, isso aí, o argumento é que houve a violação do artigo 39 da lei de impeachment e que esse impeachment deveria ter andamento e a função do Senado. O que foi interessante aqui? O Carlos Jordi, que é líder da oposição, o deputado federal Carlos Jordi, que é do PL do Rio de Janeiro, líder da oposição na Câmara, ressaltou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estará cometendo um crime de prevaricação se permitir que essa violação da Constituição seja compactuada. A iniciativa de protocolar o pedido de impeachment mostra a insatisfação de uma parcela dos parlamentares com a atuação de Barroso, colocando em xeque sua idoneidade e sua isenção na conduta dos assuntos jurídicos. Ou seja, uma das falas do próprio Barroso é que o STF não é mais um órgão técnico e passou a ser um tribunal político. E isso é muito temerário, principalmente quando a gente está diante de uma democracia. E teve críticas, o próprio Estadão fez um editorial dizendo que criou um mal-estar dentro do próprio STF com os demais ministros. Enfim, há uma pressão muito grande. O Carlos Portinho, que é senador da República, fez a postagem aqui dos 12 senadores que postaram aqui a assinatura, né, do pedido de impeachment e colocou assim, ó, assinado. Será protocolado nessa próxima quarta-feira o pedido de impeachment do ministro do STF, Barroso, por atividade política partidária. Já somos 12 mais 1 senadores e 77 deputados federais. O processo ocorrerá no Senado Federal e, por isso, esta casa terá papel fundamental. Eu e os demais colegas congressistas estaremos empenhados durante o andamento desse processo. E nós que fomos eleitos, vamos exercer a atividade político-partidária que nos foi concedida pelo voto. Assim que é a democracia. Precisamos restabelecer a harmonia entre os três poderes. O fato é que não é o primeiro pedido de impeachment que está parado, né? E esse aqui vai ser mais um que pode simplesmente ficar parado também. Há uma pressão? Há. Em cima do Pacheco? Sim. Suficiente para travar os trabalhos ou para fazer com que Pacheco realmente paute esse pedido? Não. Infelizmente, a gente sabe que as medidas que são tomadas são de cunho político e são em virtude dos interesses que classe A ou B, classe uma ou outra tomam ali, tá certo?
Vamos lá, pessoal. Eu separei uma outra matéria para vocês aqui e essa matéria precisa uma discussão com certa atenção. Você que está me acompanhando aqui, eu vou te perguntar: o seu grau de confiança com o Lula cresceu ou continua igual? Ou seja, não mudou nada ou diminuiu? Qual é o seu veredito depois de 6 meses de mandato? Por quê? Saiu uma matéria, essa matéria aqui é do Infomoney, tá? Lula alcança maior grau de confiança entre os presidentes desde 2012. E essa pesquisa, que é uma pesquisa do IPEC, diz que Lula tem hoje uma confiança ainda maior do que a confiança de Bolsonaro. A atual mandatária alcançou 50 pontos em escala que varia de 0 a 100 na relação com a política. Brasileiros desconfiam do Congresso e de partidos políticos. É um tanto quanto estranho desconfiar do Congresso e de partidos e confiar num político. Mas, vamos lá. Sob o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, os brasileiros têm demonstrado mais confiança na figura do presidente da República. A informação é da pesquisa divulgada pelo IPEC, que além das instituições com os 3 poderes, também consolida a confiabilidade de instituições e grupos sociais, como igrejas, forças armadas, sindicatos e meios de comunicação junto à população. De acordo com a metodologia aplicada, para cada instituição ou grupo social avaliado, são atribuídos pesos diferentes às respostas dos entrevistados. Em uma escala que varia de 0, nenhuma confiança, a 100, muita confiança, a partir das avaliações, os pesquisadores chegaram então a uma média em que, quanto maior o valor, maior a confiança da população. Pelo modelo adotado pelo IPEC, o marco dos 33 pontos considera quase nenhuma confiança dos entrevistados na instituição ou grupo avaliado, enquanto a faixa de 66 pontos, alguma confiança. Seguindo tais parâmetros, o índice de confiança no presidente da República ficou em 50 pontos na nova edição da pesquisa. No comparativo com os anos anteriores, trata-se da maior marca registrada desde 2012. Na ocasião do índice de registrado foi de 63 pontos da Dilma Rousseff, ou seja, só perde para Dilma Rousseff. Aí é a questão. Muitas pessoas não vão acreditar nessa pesquisa, principalmente pessoas que não responderam, principalmente pessoas que têm essa desconfiança em relação ao governo Lula. É por isso que eu queria que você colocasse aqui, no seu comentário aqui, há um crescimento da sua esperança ou não em relação ao governo Lula? Eu acredito que talvez não seja bem como essa pesquisa apresenta. Porque com as pessoas que eu converso, com as pessoas que eu vejo, não há essa expectativa de melhora tão grande assim, não. Mas, enfim, vamos acompanhando, né? Vamos ver o que vai dar tudo isso, tá certo? Pessoal, obrigado por ter ficado em mais um editorial. Prazer demais estar aqui com vocês. Não deixem de conhecer o Nova República, www.novarepublica.com.br. Acompanhem lá que eu sei que vocês vão gostar do conteúdo. Grande abraço e até o próximo editorial.